Povo de Deus, olá, povo de Deus, tudo bem? Olha eu aqui de novo para ler a Bíblia para vocês, no livro de Primeiro Reis, capítulo 14, que vai falar a respeito de Aias, prediz a ruína da casa de Jeroboão, né? Deixe o seu joinha aí para ajudar no canal. Inscrevam-se no canal, ative o sininho para receber as notificações, né? Vamos dar início à leitura. Pegue sua Bíblia, abra no livro de Primeiro Reis, capítulo 14, e vamos acompanhar a leitura, né? Aias prediz a ruína da casa de Jeroboão. Então, Davi morreu, né? Foi um homem bastante acolhido por Deus, né? Deus deu muito poder a ele, apesar de ele ter desobedecido contra as leis que Deus tem dado a esse povo, né? Por causa do pecado de adultério, do pecado de morte que Davi cometeu, né? E também por não dar lei a seus filhos, mas não teve dureza, né? Educação para Aminon, Absalão, um povo que, Absalão principalmente, que quis matar seu próprio pai, né? Se destruiu, esse povo israelita vem se destruindo mesmo. Davi foi achado por Deus um homem muito perfeito, né? Apesar de suas falhas, mas Deus o perdoou. Então ficou seu filho, né? Como ele tinha prometido a Seba, que ia botar o filho dela como o rei. Então assim o fez e foi muito querido por Deus. Deus deu muita sabedoria a ele, inteligência, tudo, né? Tudo de que um homem precisava para ser um rei, Deus deu a Salomão, né? Só que Salomão, no final, veio se perverter, mas deixou um bom legado, né? Através de sua administração sobre o povo israelita. Ele administrou bem o povo israelita. Deus era com ele sempre. Aliás, Deus é com esse povo o tempo todo, né? Esse povo é que são rebeldes, mas Deus é um povo de Deus que Deus pegou com mão forte, né? Para tirar lá do Egito. Mas eles são muito rebeldes. E Salomão administrou, depois de Davi, muito bem. O povo fez a casa de Deus, né? Fez o templo, a casa de Deus, para não estar armando aqui, armando acolá, arma ali, arma aqui, arma ali, arma acolá. Não existe mais isso, porque Salomão edificou a casa de Deus para sempre lá em Jerusalém, né? E o seu castelo também. Mas, sim, e também Salomão fez 3.000 provérbios, né? 3.000 provérbios, o livro de Provérbio foi editado por Salomão, né? O livro de Cantares também é editado por Salomão, né? Tudo é obra de Salomão. Cantares, o livro de Cantares é obra de Salomão. O livro de Provérbios também é obra de Salomão, né? Etc. Foi um bom rei, mas ele se bandeou, como sempre o povo israelita se bandeia para a legião do mal, para a legião de Satanás, e vão adorar outros deuses, né? São induzidos a se
pervertem. Eles estão bem na legião de Deus, mas vão se perverter, né? E ele se perverteu com 5 nações da legião do mal, né? 5 nações armei altar para os ídolos dele, né? Etc, e etc, né? Então, Salomão se perdeu, né, perante Deus, perdeu suas forças, seu poder, né? Deus, a toda vez que o povo israelita se bandeia para a legião do mal, Deus retira aquilo que tem dado, né? E foi isso que aconteceu com Salomão, né? Mas um homem bom, né? Não teve aqui na terra um homem de sabedoria como Salomão, né? E criou o tabernáculo de Deus, né? Com muito ouro, muita pompa, né? Criou o seu reinado também, e ajudou muito o povo israelita, na verdade, né? Enquanto ele estava na verdade. Depois se desviou, né? E acabou indo após Satanás, né? É como nos dias de hoje também, né? E de hoje também é assim. E se perverteu e se perdeu. Agora, aí, o filho dele assume, né? Jeroboão assume o reinado, tal, mas acaba se perdendo também. Eu vou ler agora, né? Jeroboão se perde. Aqui está dizendo que Aias, que é um vidente, né? É vidente nessa época, né? Um profeta. O profeta nessa época se chamava vidente. Então, Aias, né? Preveu a ruína da casa de Jeroboão. Por que a casa de Jeroboão vai ter ruína? Porque ele vai se contaminar também junto à legião do mal, né? Todo aquele que vai deixa Deus e vai para a legião do mal acaba se perdendo. Nos dias de hoje, a perdição aqui se perde porque eles morrem, Deus abandona eles de uma forma, né? Nos dias de hoje ainda não, né? Aqui Deus abandona mesmo, mas nos dias de hoje temos o privilégio de ter o arrependimento, né? Nos dias de hoje é bom, porque temos o privilégio de nos arrepender, de deixar essas má práticas que fazemos, né? E orar a Deus, né? Primeiramente, perdoar aqueles que pecam contra nós, que fazem maldades contra nós, pelo amor que temos a Deus, né? E a sua lei nos dias de hoje. Todo aquele que nossos inimigos é dever nosso perdoá-los, né? Perdoá-los e fazer o bem a eles. Eles estão fazendo mal para nós, desejando mal, tá fazendo mal mesmo, né? Até batendo na pessoa. E a pessoa não revida, né? Não revida e abençoa ele ainda mais. É isso que Deus quer, porque isso com sinceridade, não por de boca, né? Mas de coração. Se você faz isso de coração, você está colocando moedas lá no seu tesourinho do céu, né? Então, cada vez que você faz o bem sem nenhuma intenção de você dizer, vou fazer o bem assim, não, você não pode fazer bem de caso pensado. Você tem que fazer o bem de coração, para que seja aceito por Deus. Você também não vai fazer o bem e ser exaltado, dizendo, eu estou fazendo bem também. Deus não aceita essas coisas. Se você quer fazer o bem, faça de coração, na sua, deixe que o povo lhe exalte, sem que você se mostre que está fazendo algo para ser exaltado, né? E nos dias de hoje, na verdadeira igreja, na igreja de Deus, Deus não quer que se faça. Se você é membro da verdadeira igreja,
Deus não quer que façamos coisa para receber o elogio para si só. Nós temos um grupo dentro da igreja de Deus, na verdadeira igreja, que se reúne e faz as boas obras reunido com todo mundo, para que ninguém seja exaltado a si só, né? Isso Deus não quer, isso é muito feio para um irmão fazer uma obra para ser exaltado a si só, mas no grupo inteiro da congregação, da Igreja de Deus, né, na verdadeira igreja, e todos os irmãos se reúnam a fazer o bem, a dar de comer a quem tem fome, a dar de beber a quem tem sede, que é isso que nós fazemos dentro da verdadeira igreja, né? Junta o grupo, né? Junta o próprio administrador da igreja, se junta, os nossos membros são todos nós irmãos, todos os irmãos, tanto chefes como administradores, são de uma igualdade só, para fazer o bem àqueles que é necessitado. Então, se somos exaltados, é exaltado o grupo inteiro, os irmãos inteiros, não há uma exaltação a um só irmão, né? Mesmo que chegue e tenha a oportunidade de um irmão fazer uma boa obra, pode fazer. Você não vai esperar que o grupo se reúna para fazer uma boa obra. Se você tem a oportunidade e você, dentro da igreja, que é Cristo, né? Fazer uma boa obra, então faça, né? Mas não é que a exaltação não seja para si só, mas sim para o grupo inteiro, que é isso que Deus quer. Então, vamos dar continuidade à leitura. Aias prediz a ruína da casa de Jeroboão. Naquele tempo, adoeceu Abias, né? Abias, filho de Jeroboão. E disse Jeroboão à sua mulher: Levanta-te agora e disfarça-te para que não conheçam que és mulher de Jeroboão e vai a Siló. Eis que lá está o profeta Aias, o qual falou de mim que eu seria rei sobre este povo, né? Que Aias foi quem, né? Por ele, Jeroboão era uma pessoa boa, né? Na época e tal. Então Aias ungiu o rei porque Salomão se perverteu, né? Então ele mandou, Jeroboão mandou a sua mulher levantar e disfarçada, né? Ele está dizendo aqui, disse Jeroboão a sua mulher, levanta-se agora e disfarça-te para que não conheçam que és mulher de Jeroboão. Ele tinha medo, né? De que o povo matasse ou tomasse aí, vai a Siló. Eis que lá está o profeta Aias, o qual falou de mim que eu seria rei sobre este povo. E leva contigo 10 pães e bolos e uma botija de mel, e vai a ele, ele te declarará o que há de suceder a este menino. E a mulher de Jeroboão assim fez, e se levantou e foi a Siló, e entrou na casa de Aias. E Aias não podia ver, porque os seus olhos estavam já escurecidos por causa da sua velhice. Porém, o Senhor disse a Aias: Eis que a mulher de Jeroboão vem consultar-te sobre seu filho, porque está doente. Assim e assim lhe falarás, porque há de ser que, entrando ela, fingirá ser outra, né? Então, Deus já falou
falou diretamente para o profeta o que ia acontecer, né? O anjo, né? E sucedeu que, ouvindo Aias o ruído de seus pés entrando pela porta, disse-lhe ele: Entra, mulher de Jeroboão, por que te disfarças assim? Pois eu sou enviado a ti com duras novas. Então ele vai dar umas má notícias para essa senhora, mulher de Jeroboão. Vai, dize a Jeroboão, assim diz o Senhor Deus de Israel, porquanto te levantei do meio do povo e te pus por príncipe sobre o meu povo de Israel. Rasguei o meu reino da casa de Davi e o dei a ti, e tu não foste como meu servo Davi, que guardou os meus mandamentos e que andou após mim com todo o seu coração para fazer somente o que era reto aos meus olhos, né? Porque Davi foi o único rei que Deus constituiu e que ele serviu bem ao Senhor, né? Davi. Você vê aqui que Deus não fala nem mais em Salomão, mas sim em Davi, porque Davi reinou bem, né? Davi foi um grande rei perante Deus, né? Então, ele sempre está refutando aqui sobre os mandamentos que Davi guardou. Davi guardou os seus mandamentos direitinho, apesar daquela falha que ele cometeu com o adultério, né, de Seba lá, né? Ele adulterou, matou seu marido, a única falha grave que ele fez foi essa, né, perante esses mandamentos que Deus tem dado ao povo israelita. Mesmo assim, Deus o perdoou, né? E achou que Davi poderia continuar e deixou Davi continuar, porque Davi era um bom rei, desde criança, né? Que Deus deu poder a Davi, Davi ainda era meninote, quando Deus deu poder a ele de destruir Golias, né? Então, Davi morreu, mas é, ele está dizendo aqui, rasguei o reino da casa de Davi. Ele rasgou o reino da casa de Davi por causa do seu filho Salomão, que se perverteu muito erroneamente, indo após outros deuses, 5 deuses, né? Ele passou a adorar por causa de suas mulheres, de suas concubinas, que fazia parte da legião do mal, da legião de Satanás. Então, Salomão se perdeu por conta disso. Mas Davi foi um ótimo rei, né? Bem-sucedido e bem querido de Deus. Mas Deus sempre ressalva aqui, né? Que Davi, né, deu tudo a ele, e tu não foste como o meu servo Davi, ele está falando, né? Jeroboão também não é como o servo Davi, depois de Salomão, né? E Salomão foi bom até uma certa parte, depois se perverteu. Jeroboão também, logo no início, foi bonzinho e depois acaba se pervertendo, como ele está relatando aqui em o meu servo Davi, que guardou meus mandamentos e que andou após mim com todo o seu coração para fazer somente o que era reto aos meus olhos. Antes tu fizesse mal, né? Está dizendo aqui está a esposa dele, né? E o marido dela. Antes tu fizeste o mal, pior do que todos os que foram antes de ti. Quer dizer que ele foi pior ainda do que Salomão, né? Deus está relatando aqui para a esposa dele, através do profeta Aia, que Jeroboão foi pior, né? Pior do que todos os que foram antes de ti, e foste e fizeste outros deuses e imagem de fundição para provocar para me provocar minha ira, e me lançaste para trás das tuas costas.
vendo esse povo muito rebelde, aí não sei por qual motivo, porque Deus ilumina tanto esse povo com tantas bênçãos, com tanta bondade, mas a legião do mal acaba pervertendo esse povo de Deus, né? Tem a mente fraca, né? E sempre estão atrás de imagens de deuses de fundição, como nos dias de hoje, né? A legião, a, a legião de Deus hoje está muito pervertida através de uma legião muito poderosa, né? Que é a legião de Satanás, que criou igreja, né? Criou igreja para fazer estátua, né? Estátua de fundição, como diz aqui, e imagem de esculpida de deuses, né? Que fizeram uma cruz, tem cruz de madeira, de ferro, etc, etc, e o povo anda pendurado com aquela coisa. E cruz é maldição, né? Cruz é maldição, o povo não entende. Também seus instrutores, que é da legião de Satanás, não vai dizer o que é o significado, né? Que é para o povo não fugir de lá, de sua legião. Como também nas imagens, né? O povo faz estátua de Maria e quer que o povo, apesar que Maria foi uma grande senhora, mãe de Cristo, né? Eles até oram que Maria é mãe de Deus, mas Deus não tem mãe, isso é uma grande mentira, né? Deus nunca teve mãe, porque Deus é um espírito na eternidade, então ele não tem mãe. Mas Maria, o povo fica idolatrando essa senhora, fazem estátua que nem parece com ela para o povo adorar, se ajoelhar e orar perante ela, fazer pedido. Tanto ela como tantas outras imagens de escultura, né? Que essa religião faz nos dias de hoje para perverter o coração daquele que podia estar seguindo na legião de Deus. Então, a legião de Satanás faz com que esse povo fique adorando essas imagens, né? Orando aos pés dela, e faz muitas invenções para que o povo permaneça escravo da legião de Satanás dentro dessa religião, né? Isso é uma religião. A religião foi o povo que inventou para o seu próprio bem, não vem de Deus. O que vem de Deus é a legião do bem e a legião do mal. Ambas veio de Deus, a legião do mal e a legião do bem. Porém, a legião do mal não Deus criou, né? Deus não criou a legião do mal. Foi um querubim que se manifestou lá em seu reino, lá em Deus, né? E quis ser maior do que Deus, e Deus o expulsou de lá. Por isso se tornou a legião do mal. Ele veio para cá, logo após Deus ter concluído a, a criação da terra e tudo que nela há, e então esse querubim se perverteu, ele era chefe da guarda lá no mundo de Deus, né? Porque lá tem um mundo de Deus, e no mundo de Deus, no mundo habitável, lá tem muitas habitações, tem muitos moradores, né? Espiritualmente, mas esse anjo se rebelou, então veio para cá e assim formou a sua legião, trouxe a sua legião para cá, porque quando ele estava lá, ele conseguiu juntar os seus comparsas, né? Juntou muitos comparsas, né? Para seguir ele, então veio eles tudo para cá, a sua legião veio para cá para estar em combate com a legião de Deus, né? E desde então, ele, no início, ele prevaleceu, né, na criação que Deus fez, na primeira criação que Deus fez aqui na Terra, ele até chegou a prevalecer, quase destrói a todos, mas ainda restou ainda 8 almas ainda, que foi a família de Noé, né? Mas o resto ele conseguiu perverter a todos e ganhar a todos. E Deus, vendo que isso era muito mal, não podia prosseguir, também mesmo porque não tinha nenhuma instrução ainda, então Deus
acaba com todos eles, né? Da legião do mal, acabou com todos eles. Mas dentro da família de Noé, que deu prosseguimento a essa nova geração que estamos agora, um de seus filhos se perdeu também, se bandeou para a legião do mal, conseguiu, como lá no paraíso, né? Na época de Eva, ele implantou o pecado, o segundo pecado em Eva, que era a desobediência, e aí depois, na segunda família de Noé, a legião do mal conseguiu implantar em um dos filhos de Noé a maldade, né? E ele foi matou dois, se eu não me engano, foi três. Então ele foi afastado de sua casa e foi para como lá no início. E então ele ficou seguindo a legião do mal, a legião de Satanás, e assim a sua legião foi crescendo aqui na terra. O mal e o bem, lado a lado, veio crescendo por conta disso. E agora estamos. E o povo, nesse tempo aqui, desde que saíram do Egito, porque vem adorando imagens do povo que é da legião de Satanás. Eles vêm sempre combatendo a legião de Deus, né? Nos dias de hoje também tem uma religião que inventaram e uma igreja que inventaram que é muito poderosa, ela faz parte da legião de Satanás, né? Não vou citar o nome, mas é uma religião, uma igreja que fabrica muitas estátuas e quer que o povo adore essas estátuas, né? Fazem todas as coisas através de suas orações errôneas, né? E essa legião tem muitos adeptos a ela por conta que é a legião de Satanás, e Satanás, como é muito poderoso também, faz milagres, né? Faz benfeitoria, dá riqueza, etc, e etc, bem-estar, para que esse povo, né? Esse povo todo se mantenha escravo dessa religião, dessa legião. Aqui nos dias de hoje, eles estão chamando religião, inventaram essa coisa de religião, mas se faz parte da legião de Satanás, essa igreja, essa religião que trabalha em cima dessas imagens de fundição, essas estátuas criadas, esses deuses criados pelo homem, né? Até santos, né? Morre gente e eles fazem essa pessoa de santo para que o povo se mantenha escravo dessa legião de Satanás até agora, né? E é uma legião muito forte, como está lá em Apocalipse, que ela ainda vai se rebelar contra a legião de Deus aqui na terra e lá em cima ainda, né? Vai querer arrebatar ainda a gente, mas não vai prevalecer, assim diz o Evangelho. Mais na frente eu vou ler isso para vocês, tá? Então vamos dar, sem mais delongas, vamos continuar a leitura. Antes ele está dizendo a Roboão, né? O que Roboão está fazendo perante os olhos de Deus. Antes tu fizeste o mal, pior do que dos que foram antes de ti, e foste e fizeste outros deuses, né? Criou outros deuses. Essa igreja que eu estou falando, essa legião, ela cria deuses, né? Para o povo adorar, né? É santo, fulano de tal, que essa legião criou para o povo adorar, né? Então, são outros deuses que o povo vai adorar. Deixa de adorar Deus somente e vai adorar outros deuses, né? E Deus fica muito irado. Nos dias de hoje, Deus já não destruiu esse povo por conta que ele está esperando o arrependimento, não é como aqui. Aqui, desse tempo para cá, de Samuel para cá, Deus não está mais fazendo essa destruição, está esperando mais que o povo se arrependa, né? Deus não está mais destruindo como destruía antigamente, logo quando saiu do Egito, que Deus destruía mesmo. Aqui ele ainda deixa ser destruído,
ao fio da espada, através da guerra. Deixa que a legião do mal aflijam esse povo israelita, tome suas terras, seus bens, né? Então, Deus deixa que isso aconteça, mas Deus não está matando mais seu povo, né? Está esperando que ele se recomponha, né? Se converta. Ele desconverte e converte, desconverte e converte, e Deus sempre aceitando a sua convertência, né? Então vamos lá. Portanto, eis que trarei mal sobre a casa de Jeroboão e destruirei de Jeroboão todo o homem até ao menino, tanto o escravo como a livre em Israel, e lançarei fora os descendentes da casa de Jeroboão, como se lança fora o esterco, até que todo se acabe. Vejam só o que é que Deus vai fazer, né? Deus vai destruir, ele ainda continua destruindo, né? Portanto, eis que trarei mal sobre a casa de Jeroboão, destruirei de Jeroboão todo homem até ao menino, tanto escravo como livre, em Israel. E lançarei fora os descendentes da casa de Jeroboão, quer dizer, não vai sobrar nenhum da família de Jeroboão, como se lança fora o esterco, né? Até que esse todo se acabe. Então, Deus está muito revoltado com Jeroboão pela sua desobediência, né? Como ficou com Salomão, né, também. Quem morrer dos de Jeroboão na cidade, os cães comerão, e o que morrer no campo, as aves do céu comerão, porque o Senhor o disse, né? Então, os cães vai comer o povo, vai destruí-lo, e as aves do céu vai comer. Quer dizer, Deus vai matar todos, né? Nos dias de hoje, Deus não está matando mais, né? Está dando a chance plena de arrependimento para que deixe essas coisas de adorar a Deus, de adorar a estátua, né? Porque Deus não abomina, é muito abominável a Deus a se ajoelhar ao pé de estátua e adorar e orar a ela, né? É muito abominável. Vocês que fazem isso, tenham consciência, abandonem essa prática, venha para a religião não, para a legião de Deus, né? Que a religião foi o homem que inventou. Tu, pois, levanta-te e vai para a tua casa, entrando os teus pés na cidade, o menino morrerá. Olha, quer dizer, quando a mulher vier de lá de Aias, né? Assim que ela está grávida, né? Assim que ela pôr, está grávida, eu já teve, o menino, não vi essa passagem ainda, mas está dizendo que o menino que ela tem vai morrer. Assim que ela pôr os pés na cidade, o menino morrerá. E todo o Israel planteará, então o menino já é nascido, o planteará e o sepultará, porque de Jeroboão só este entrará em sepultura, porquanto se achou nele coisa boa para com o Senhor Deus de Israel em casa de Jeroboão. Então esse menino já deve ser grande, né? Esse filho dele. Então Deus achou graça nele, né? Porque ele não praticamente não está pervertido, né? Ele não está pervertido porque todo esse povo israelita tem os mandamentos, né? Tem alguém para dar os mandamentos a ele, lê para ele, lê como é para ser, né? Como nos dias de hoje, né? Então esse menino de Jeroboão vai morrer e Deus vai ficar com ele. O Senhor, porém, levantará para si um rei sobre Israel. Então, né, depois de Jeroboão, quando ele destruir a família toda, geral de Jeroboão, seus descendentes, seus escravos, tudo, Deus vai
por outro rei sobre Israel, né? Vamos ler. O Senhor, porém, levantará para si, para Deus, né, um rei sobre Israel que destruirá a casa de Jeroboão no mesmo dia que digo eu, há de ser já. Também o Senhor ferirá a Israel como como se agita a cana nas águas e arrancará a Israel desta boa terra que tinha dado a seus pais e o espalhará para além do rio, porquanto fizeram os seus ídolos, provocando o Senhor a ira. Esse povo israelita não é um povo que não tem jeito. Né? Povo que não tem jeito. Deus vai destruir um monte deles agora, dessa vez, né? Vai destruir, e agora Deus vai fazer com que eles deixem as terras prometidas, porque são muito rebeldes. Deus, eu não sei o porquê. É como nos dias de hoje, né? A gente está falando, né? E o povo está indo a adorar esses deuses, outras coisas, né? Ficando na legião de Satanás. E aqui não é de meu Deus agora, né? Está irado com esse povo, porque ele está fizeram os seus ídolos provocando, eles mesmo fizeram, eles mesmos fazem, cria as suas estátuas e dizem que é Deus, né? Como nos dias de hoje, nessa religião que tem aí, né? Que cria seus ídolos, né? Cria seus ídolos, as suas estátuas para adorar. Então, Deus aqui vai espalhar a sua ira contra esse povo e entregará Israel por causa dos pecados de Jeroboão, o qual pecou e fez pecar. Ele pecou e fez o povo israelita pecar também, indo após essas estátuas, né? Então a mulher de Jeroboão se levantou e foi, e chegou a Tisa. Chegando ela ao limiar da porta, morreu o menino. E e o sepultaram, e todo Israel planteou conforme a palavra do Senhor, a qual dissera pelo ministério de seu servo Aias, o profeta. Quanto ao mais dos altos de Jeroboão, como guerreou e como reinou, eis que está escrito no livro das crônicas do rei de Israel. E foram os dias de Jeroboão, reinou 22 anos, e dormiu com seus pais, e Nadab, seu filho, reinou em seu lugar. Então, Nadab é quem vai assumir o reinado de Israel, né? Sempre que tem essas coisas, Deus sempre bota um sucessor para tomar conta desse povo israelita, né? A impiedade de Roboão. E Roboão, filho de Salomão, reinava em Judá de 41 anos de idade, era Roboão, né? Quando começou a reinar. E disseste, e 17 anos reinou em Jerusalém, na cidade que o Senhor escolhera de todas as tribos de Israel para pôr ali o seu nome. E era o nome de sua mãe, Naamá, a Amonita. E fez Judá o que era mal aos olhos do Senhor. E fez Judá o que é Judá, também era um servo, e aos olhos do Senhor, da tribo de Judá, né? E com seus pecados, os que cometeram, provocaram-no a zelos mais do que todos os
seus pais fizeram. Porque também eles edificaram altos e estátua e imagem da Aserá sobre todo o alto outeiro e debaixo de toda a árvore verde. Havia também sodomitas na terra, fizeram conforme a todas as abominações dos povos que o Senhor tinha expulsado de diante dos filhos de Israel. Ora, sucedeu que no 5º ano do rei Roboão, Sisaque, rei do Egito, subiu contra Jerusalém e tomou os tesouros da casa do Senhor e os tesouros da casa do rei, e o levou tudo. Também tomou todos os escudos de ouro que Salomão tinha feito. E em lugar deles fez o rei Roboão escudo de cobre e os entregou nas mãos dos chefes da guarda que guardavam a porta da casa do rei. E todas as vezes que o rei entrava na casa do Senhor, os da guarda os levavam e depois os tornavam à câmara da guarda. Quanto ao mais dos atos de Roboão e a tudo quanto fez, porventura não está escrito no livro das crônicas dos reis de Judá. Houve guerra entre Roboão e Jeroboão todos os seus dias. E Roboão dormiu com seus pais e foi sepultado com seus pais na cidade de Davi. E era o nome da sua mãe, Naamá, amonita. E Abias, seu filho, reinou em seu lugar. Abião imita a impiedade de seu pai Roboão. E no 18º ano do rei Jeroboão, filho de Nebate, Abias, começou a reinar sobre Judá. E reinou 3 anos em Jerusalém, e era o nome de sua mãe, Maaca, filha de Absalão. E andou em todos os pecados que seu pai tinha cometido antes dele, e seu coração não foi perfeito para com o Senhor, seu Deus, como o coração de Davi, seu pai. Mas, por amor de Davi, o Senhor, seu Deus, lhe deu uma lâmpada em Jerusalém, levantando a seu filho depois dele e confirmado a Jerusalém, porquanto Davi tinha feito o que era reto aos olhos do Senhor e não se tinha desviado de tudo quanto lhe ordenara em todos os dias da sua vida, senão só o negócio de Uria, o Eteu. De Uria e da mulher dele também, né? Foi esses dois. O negócio de Uria, porque ele transgrediu com adultério e porque matou Urias, né? Esse foi o único erro de Davi, mas ele se arrependeu e orou a Deus, e Deus o perdoou por esse feito, né? Por ter adulterado com a mulher de Urias e por ter mandado matar Urias, né? Então, ele depois, logo após do acontecimento, veio uma tristeza em seu coração por ele ter feito essas coisas, por ter desobedecido aos mandamentos de Deus, e ele se ajoelhou, rasgou suas vestes, se ajoelhou em terra, com o rosto em terra, pediu a Deus o perdão, e Deus
o perdoou, porque ele fez de coração e porque Deus também tinha ele como um ótimo rei para comandar o povo israelita. Deus sabe de todo o coração, Deus sabia do coração de Davi, né? Deus sabe todo o coração do homem, né? Então, por isso, Deus sabia que Davi era um ótimo rei. E houve guerra entre Roboão e Jeroboão todos os dias da sua vida. Quanto ao mais dos atos de Abias e a tudo quanto fez, porventura, não está escrito no livro das crônicas do rei de Judá também. Houve guerra entre Abias e Jeroboão. Abias dormiu com seus pais e sepultado na cidade de Davi, e Asa, seu filho, reinou em seu lugar. Asa é bom rei sobre Israel. Olha, um rei bonzinho, né? Até que enfim, né? E no 20º ano de Jeroboão, rei de Israel, começou Asa a reinar em Judá, e 41 anos reinou em Jerusalém, e era o nome da sua mãe, Maaca, filha de Absalão. E Asa fez o que era reto aos olhos do Senhor, como Davi, seu pai, né? Porque tirou da terra os sodomitas e removeu todos os ídolos que seus pais fizeram. E até a Maca, sua mãe, removeu para que não fosse rainha, porquanto tinha feito um horrível ídolo a Aserá. Também Asa desfez o seu ídolo horrível e o queimou junto ao ribeiro de Cedron. Até ele também já estava adorando o ídolo, mas se arrependeu, queimou e Deus resgatou-lo, né? Aos altos, porém, não foram tirados, todavia foi o coração de Asa reto para com o Senhor todos os seus dias. E a casa do Senhor trouxe as coisas consagradas por seu pai e as coisas que ele mesmo consagrara, prata, ouro e vaso. E houve guerra entre Asa e Baasa, rei de Israel, todos os seus dias, porque Baasa, rei de Israel, subiu contra Judá e edificou a Ramá, para que ninguém fosse permitido sair nem entrar a ter com Asa, rei de Judá. Então Asa tomou toda a prata e ouro que ficaram nos tesouros da casa do Senhor e os tesouros da casa do rei, e os entregou nas mãos de seus servos, e o rei Asa os enviou a Ben-Hadad, filho de Tabrimon, filho de Razion, rei da Síria, que habitava em Damasco, dizendo: haja acordo entre mim e ti, como houve entre meu pai e o teu pai. Eis que te mando um presente, prata e ouro, vai e anula o teu acordo com Baasa, rei de Israel, para que se retire de sobre mim. E Ben-Hadad deu ouvido ao rei Asa e enviou os capitães dos seus exércitos contra a cidade de Israel, e feriu a Ijon e a Dan e a Abel Bet-Maaca e a toda a Quinerete, com toda a terra de Naphtali. E sucedeu que, ouvindo a Baasa, deixou de edificar a Ramá e ficou em Tisa. Então o rei Asa fez apregoar por toda a Judá que todos, sem exceção, trouxessem as pedras de Ramá e a sua madeira, com que
Baasa edificara, e com elas edificou o rei Asa a Geba de Benjamim e a Mísipa. Quanto ao mais de todos os atos de Asa e a todo o seu poder e a todo quanto fez e as cidades que edificou, porventura não está escrito no livro das crônicas dos reis de Judá. Porém, no tempo da sua velhice, padeceu dos pés. E Asa dormiu com seus pais e foi sepultado com seus pais na cidade de Davi, seu pai. E Jeosafá, seu filho, reinou em seu lugar. Nadab, filho de Jeroboão, é mau rei. E Nadab, filho de Jeroboão, começou a reinar sobre Israel no ano segundo de Asa, rei de Judá, e reinou sobre Israel 2 anos, e fez o que era mal aos olhos do Senhor, e andou nos caminhos de seu pai e no seu pecado com que seu pai fizera pecar a Israel. E conspirou contra ele Baasa, filho de Aia, da casa de Isacar, e feriu Bassá em Gibeton, que é dos filisteus, quando Nadab e todo o Israel cercavam a Gibeton. E matou, pois, Baasa no ano terceiro de Asa, rei de Judá, e reinou em seu lugar. E sucedeu que, reinando ele, feriu a toda a casa de Jeroboão. Nada de Jeroboão deixou que tivesse fôlego até o destruir, conforme a palavra do Senhor que dissera pelo ministério de seu servo Aia, o Silonita. Porque causa dos pecados que Jeroboão cometera e fez pecar Israel. E por causa da provocação com que irritara ao Senhor Deus de Israel, quanto ao mais dos atos de Nadab e a tudo quanto fez, porventura, não está escrito no livro das crônicas dos reis de Israel. E houve guerra entre Asa e Baasa, rei de Israel, todos os seus dias. A profecia de Jeú contra Baasa, rei de Israel. No ano terceiro de Asa, rei de Judá, Baasa, filho de Aias, começou a reinar sobre todo Israel em Tisa, e reinou 24 anos. E fez o que era mal aos olhos do Senhor, e andou no caminho de Jeroboão e no pecado com que ele tinha feito Israel pecar. Esse povo é muito rebelde, muito rebelde. Esse rei foi entrando reis sucessores, né? Os sucessores bem e faziam mal, bem e faziam mal, né? Então veio a palavra do Senhor a Jeú, filho de Hanani, contra Baasa, dizendo: Porquanto te levantei do pó e te pus por príncipe sobre o meu povo Israel, e tu tens andado no caminho de Jeroboão, e tens feito pecar meu povo Israel, irritando-me com os seus pecados. Porque a legião de Satanás é poderosa, né? Quando eles conseguem escravizar seu povo, eles fazem com que todos os outros da legião do bem tente se converter para eles, né? Por isso que essa batalha infinita entre a legião do mal
e a legião de Deus, né? A legião do bem. Eis que tirarei os descendentes de Baasa e os descendentes da sua casa, e farei a tua casa como a casa de Jeroboão, filho de Nebate. Quem morrer dos de Baasa na cidade, os cães o comerão, e os que dele morrer no campo, as aves do céu comerão. Quanto a mais dos altos de Baasa e ao que fez e ao seu poder, porventura não está escrito nos livros das crônicas dos reis de Israel. E Baasa dormiu com seus pais e foi sepultado em Tisa, e lá seu filho reinou em seu lugar. Assim veio também a palavra do Senhor pelo ministério do profeta Jeú, filho de Hanani, contra Baasa e contra a sua casa, e isso por todo o mal que fizera aos olhos do Senhor, irritando com a obra de suas mãos para ser como a casa de Jeroboão, e porque havia ferido. A conspiração de Zim, a conspiração de Zim. No ano 26 de Asa, rei de Judá, Elá, de Judá, Elá, filho de Baasa, começou a reinar em Tisa sobre Israel e reinou 2 anos. Iziri, seu servo, capitão da metade dos carros, conspirou contra ele, estando ele em Tisa, bebendo e embriagando-se em casa de Arsa, mordomo em Tisa. Entrou, pois, Ziri e feriu e o matou no ano 27º de Asa, rei de Judá, e reinou em seu lugar. E sucedeu que, reinando ele e estando assentado no seu trono, feriu a toda a casa de Baasa, não lhe deixou homem algum, nem a seus parentes, nem a seus amigos. Assim, destruiu Ziri toda a casa de Baasa, conforme a palavra do Senhor que contra Baasa ele falara pelo ministério do profeta Jeú. É porque Deus disse que ia destruir a casa de Asa, do Roboão, de Joroboão. Deus disse que ia destruir. Então, esse rei, né, não foi Deus em si que destruiu, os reinados que veio, que foram destruindo, como esse reinado aqui agora, né? Foi destruindo, feriu, matou a todos, né? Matou a todos, esse Zimri, né? Por todos os pecados de Baasa e os pecados de Elá, seu filho, que cometeram e com que fizeram pecar a Israel, irritando ao Senhor, Deus de Israel, com as suas vaidades. Quanto ao mais dos atos de Elá e a tudo quanto fez, não está escrito no livro das crônicas do rei de Israel. No ano 27º de Asa, rei de Judá, reinou Zimri 7 dias em Tisa, e o povo estava acampado contra Gibeton, que era dos filisteus. E o povo que estava acampado ouviu dizer: Ziri tem conspirado e até matou o rei. Todo o Israel, pois no mesmo dia, no arraial, constituiu rei sobre Israel a Onri, né, capitão do exército. E subiu Onri e todo Israel com ele de Gibeton, e cercaram
a Tisa. E sucedeu o quê? Zimri, vendo que a cidade era tomada, foi ao paço da casa do rei e queimou-a sobre si e morreu. Por causa dos pecados que cometera, fazendo que era mal aos olhos do Senhor, andando no caminho de Jeroboão e no pecado que ele cometera, fazendo Israel pecar. Quanto ao mais dos atos de Zimri e a conspiração que fez, porventura não está escrito no livro das crônicas dos reis de Israel. Uri vence a Tibni e reina. Então o povo de Israel se dividiu em dois partidos. Metade do povo seguia a Tibni, filho de Ginate, para o fazer rei, e a outra metade seguia a Uri. Mas o povo que seguia a Uri foi mais forte do que o povo que seguia a Tibni, filho de Ginate. E Tibni morreu e Uri reinou. No ano 31 de Asa, rei de Judá, Uri começou a reinar sobre Israel e reinou 12 anos. E em Tisa reinou 6 anos. E de Semer comprou o monte de Samaria por 2 talentos de prata e edificou nele e chamou a cidade que edificou de Samaria, do nome de Semer, dono do monte. E fez Uri o que era mal aos olhos do Senhor, e fez pior do que todos quantos foram antes dele. Coitado desse povo israelita, hein? E andou em todos os caminhos de Jeroboão, filho de Nebate, como também nos pecados com que ele tinha feito pecar a Israel, irritando ao Senhor, Deus de Israel, com as suas vaidades. Quanto ao mais do alto de Uri, ao que fez e ao poder que manifestou, porventura não está escrito no livro das crônicas dos reis de Israel, né? E Uri dormiu com seus pais e foi sepultado em Samaria. E Acabe, seu filho, reinou em seu lugar. Acabe reina e casa com Jezebel. E Acabe, filho de Uri, começou a reinar sobre Israel no ano 38º de Asa, rei de Judá, e reinou Acabe, filho de Uri, sobre Israel em Samaria 22 anos. E fez Acabe, filho de Uri, o que era mal aos olhos do Senhor, mais do que todos os que foram antes dele. Então, todo esse reinado que vem depois de Asa, né? E Aias, né? E Asa, todo esse reinado de Jeroboão, de Roboão, todo esse rei são pervertidos, todo ele perverteram Israel e se perverteu junto com seu povo. Não teve mais sossego em Israel, em Jerusalém. Não teve mais, porque todos eles se corromperam, né? Todo eles. E Acabe fez Uri, que era mal aos olhos do Senhor, do que todos os que foram antes dele, né? Quer dizer, os antes dele já era mal, imagine esse, né? E sucedeu que, como se fora pouco andar nos pecados de Jeroboão, filho de Nebate, ainda tomou por mulher a Jezebel, filha de Etibaal, rei dos Sidônios, e foi
e serviu a Baal e o adorou. E levantou um altar a Baal na casa de Baal, que edificara em Samaria. Também Acabe fez um ídolo, de modo que Acabe fez muito mais para irritar o Senhor Deus de Israel do que todos os reis de Israel que foram antes dele. Em seus dias, Riel e o Betelita edificou a Jericó em Abirão, seu primogênito, e afundou em Segube, seu filho menor, pôs as suas portas conforme a palavra do Senhor que falara pelo ministério de Josué, filho de Nun. Elias, o profeta Elias, prediz contra Acabe e é sustentado pelos servos. Então Elias, o Tibicita, o Tisbita, dos moradores de Gileade, disse a Acabe: Vive o Senhor Deus de Israel, perante cuja face estou, que neste ano nem orvalho, nem chuva haverá, senão segundo a minha palavra. Depois veio a ele a palavra do Senhor, dizendo: Retira-te daqui e vai para o oriente, e esconde-te junto ao ribeiro de Querite, que está diante do Jordão. E há de ser que beberás do ribeiro, e eu tenho ordenado aos corvos que ali te sustentem. Foi, pois, e fez conforme a palavra do Senhor, porque foi e habitou junto ao ribeiro de Querite, que está diante do Jordão. E os corvos lhe traziam pão e carne pela manhã, como também pão e carne à noite, e bebia do ribeiro. E sucedeu que, passados dias, o ribeiro se secou, porque não tinha havido chuva na terra. A viúva de Serepta, a viúva de Serepta. Então veio a ele a palavra do Senhor, dizendo: Levanta-te e vai para Serepta, que é de Sidom, e habita ali. Eis que eu ordenei ali uma mulher viúva que te sustente. Então ele se levantou e foi a Serepta, e chegando à porta da cidade, eis que estava ali uma mulher viúva, apanhando lenha, e ele a chamou e lhe disse: Traze-me, peço-te um pouco de água que beba. E indo ela a trazê-la, ele a chamou e lhe disse: Traze-me agora também um bocado de pão na tua mão. Porém ela disse: Vive o Senhor teu Deus, que nem um bolo tenho, senão somente um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite numa botija. E veis aqui, apanhei 2 cavacos e vou prepará-lo para mim e para o meu filho,
para que o comamos e morramos. E Elias lhe disse: Não temas, vai, faze conforme a tua palavra, porém faze dele primeiro para mim um bolo pequeno e traze-no aqui. Depois farás para ti e para teu filho, porque assim diz o Senhor Deus de Israel: a farinha da panela não se acabará, e o azeite da botija não faltará até o dia em que o Senhor te dê chuva sobre a terra. E ela foi e fez conforme a palavra de Elias, e assim comeu ela e ele e a sua casa muitos dias. Deus operando, né, milagres já ali. Da panela de farinha não se acabou, e da botija de azeite não faltou, conforme a palavra do Senhor que ele falara pelo ministério de Elias. E depois destas coisas, sucedeu que adoeceu o filho desta mulher, dona de casa, e a sua doença se agravou muito, até que nele nenhum fôlego ficou. Então ela disse a Elias: Que tenho eu contigo, homem de Deus? Vieste tu a mim para trazeres à memória a minha iniquidade e a matares a meu filho? E ele disse: Dai-me o teu filho. E ele o tomou em seu regaço e o levou para cima ao quarto onde ele mesmo habitava, e o deitou em sua cama, e clamou ao Senhor e disse: Ó Senhor, meu Deus, também até a esta viúva com quem me hospedo afligiste, matando-lhe o filho. Então se estendeu sobre o menino 3 vezes e clamou ao Senhor e disse: Ó Senhor, meu Deus, rogo-te que a alma deste menino torne a entrar nele. E o Senhor ouviu a voz de Elias, e a alma do menino tornou a entrar nele e reviveu. E Elias tomou o menino e o trouxe do quarto à casa e o deu à sua mãe e disse: Elias, vês aí teu filho vive. Então a mulher disse a Elias: Nisto conheço agora que tu és homem de Deus e que a palavra do Senhor na tua boca é verdade. Elias apresenta-se diante de Acabe, Esse é o próximo vídeo de número 72 que eu vou fazer, se Deus quiser, se Deus assim permitir. Espero que todos tenham gostado dessa leitura. Muita paz para vocês, muita saúde, muita prosperidade, que vocês se mantenham firmes na legião de Deus, fazendo bem, ajudando a seu próximo, amando seus inimigos, que esse é o primeiro mandamento de Deus para nós cristãos hoje, né? Então, ame seus inimigos, ajude seus inimigos e se desvie de toda a aparência do mal, de toda a aparência da legião do mal, da legião de Satanás, né? Que Deus abençoe a todos, né? Deixe um likezinho aí no vídeo, né? Inscreva-se no canal e ative o sininho, né? Para receber as notificações, ok?